Damos inicio a la ponencia Consorcio Europeo de Bibliotecas de Investigación, CERL, dada por Fabiano Cataldo de Acevedo y Cristina Dondi. Como siempre, es un gusto y un honor contar con la presencia del CERL como auspiciante de este evento. Esta charla fue grabada a fin de ser subtitulada al español. El autor estará presente en el momento de las preguntas. Cristina Dondi es profesor del Lincoln College de la Universidad de Oxford, secretaria del Consorcio de Bibliotecas de Investigación Europea, CERL, trabaja aportando colaboración entre investigadores y bibliotecas patrimoniales para promover recursos digitales colaborativos que busquen mejorar la investigación histórica. Desde 2009, coordina la base de datos internacional Material Evidence in Incunabula. Hello, I'm delighted to represent CERL in your conference centered on provenance research. As you know, CERL has been working on provenance for over 20 years, and we value this kind of research very much. And we also believe that a successful provenance research is a collaborative effort. That is why, over the years, we have been integrating our, the collections of our hundreds of members in multiple ways, always with the objective of enhancing provenance research and historical research and the value and interest of our collections. You know very well that each of our collections are made like a mosaic of bits and pieces of previous book collections. Collections which, over the centuries, for historical, political, religious, economic reasons, have been dispersed. The consequence, therefore, is that we can only do successful reconstruction of the history of our collections if we work together. And this is what CERL has been supporting over these years. Not only talking about the importance of provenance research and of working together, but also by creating digital resources that effectively bring the data together and enhance and facilitate higher quality research. I'm talking here about the heritage of the printed book database, which contains now over 8 million records, and a number of them do contain provenance research, provenance entries, information. Then refer to the CERL thesaurus, which contain over 1 million authority files, records to deal with book production and book use. Then in more recent years, we have created the Material Evidence in Incunabula database. And this is a database completely centered on the description of the history of each book from the time it was printed until the time it got into the collection where it is today. And because this is now the effort of over 450 libraries and is in continuous expansion, we are beginning to reconstruct over 20,000 book collections. These are public collections, private collections, religious collections, and the libraries who have been contributing to this wonderful collective effort are large libraries, small, public, religious, and we also include copies in the trade, as well as historical copies.
Historical copies are books which we know existed at certain point in the past, somewhere, because of documentary evidence. This allows us to capture collections and individual books which no longer exist, and to bring those back together with the collections which still exist today. And this again enhances our full understanding of the production, distribution, and use of books throughout the centuries. Searle also values very much the need to promote the value of our special collections with the general public and for education. And I will just mention two recent projects we and all our libraries have been involved with. One is just been launched now, and it is called Dante 1481. We will be creating, in collaboration with the Polonsky Foundation, the first illustrated copy census of the Florentine edition of Dante Divine Comedy, which was printed in 1481, and with engravings designed by artist Sandro Butticelli. 166 copies still survive around the world in 128 libraries. Searle will be capturing the history of each of these copies, as well as images of provenance. And we've described the copies in material evidence in incunabula and upload the images of provenance in the Provenance Digital Archive. And on top of this, we will construct a web page and video stories, which not only explain the complex history of the production of this edition, but also look at the reception of this work among contemporaries and later on in the centuries by bringing together the history of all the copies. I have mentioned the Provenance Digital Archive. This is one of the last digital resources created by Searle just over 1 or 2 years ago. And it is a facility where we can upload images of provenance. It is freely usable by anybody. And for our databases like material evidence in incunabula is absolutely vital, because we are able to link out to the images of the provenance we mention and describe directly from MEI to the Provenance Digital Archive. I will close this brief mention of Searle's activities by saying that the Printing Revolution exhibition, which I organized in Venice in 2018 and 2019, will now be launched as a website. And I believe by the time you will be watching this recording, it will be publicly available on printingrevolution.eu. This website will collect not only the over 15 videos and maps and graphs that we created for the Venice exhibition, but also other digital projects and digital product of digital projects, which center on 15th century printed books and will enhance our understanding of this very important period of
our collective history. I would like to say to you all, wish you a successful and productive conference, and I look forward to be working with you very much soon. Goodbye. Muchas gracias, Cristina. Ahora pasamos a Fabiano Cataldo. Fabiano Cataldo de Acevedo es doctor en Historia, magíster en Memoria Social y licenciado en Bibliotecología. Profesor adjunto del Departamento de Documentación e Información del Instituto de Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Bahía. Profesor efectivo del Máster Profesional en Preservación de Colecciones Científicas y Tecnológicas. Es miembro del Consorcio de Bibliotecas de Investigación Europeas como consultor para América del Sur y coordina el proyecto de investigación La elocuencia de los libros, marcas de origen bibliográfico. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Libros Raros y Colecciones Especiales de la IFLA 2014-2019, fue miembro del Comité Asesor del Programa de Patrimonio Cultural 2016-2019, se dedica a la investigación sobre colecciones especiales, patrimonio y documento bibliográfico, conservación preventiva en bibliotecas, historia del libro impreso y bibliotecas entre los siglos XVI y XIX. Buenas tardes a todos, graças Analia. Eu vou falar em português, porém eu vou falar bem devagar, pausadamente, para facilitar a compreensão. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar em um evento tão importante como esse. É uma honra para o CER, Consortium of European Research Library, poder apoiar este evento. Foi um prazer, como membro consultor para a América Latina, poder encaminhar a solicitação ao CER para apoiar este evento. Indubitavelmente, o Encontro Nacional de Instituições com Fundos Antigos e Raros e o Encontro Nacional de Acervos Raros, organizado pelo Plano Nacional de Recuperação de Obras Raras do Planor, aqui no Brasil, são os dois fóruns mais importantes que temos sobre este tema aqui na região. Sem dúvida nenhuma, ao longo de alguns anos, ambos os encontros têm colaborado profundamente para a discussão em torno de livros raros, coleções especiais, fundos antigos, patrimônio bibliográfico documental. Depois das palavras da Cristina, meu objetivo aqui é fazer alguns comentários mais relacionados com a nossa realidade aqui na América Latina. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar a página do CER. Aqui está. Esta é a página principal do consórcio. E aqui, normalmente, tem divulgação de eventos. Há também muitas fontes, muitas referências, bases de dados que estão linkadas a essa página. Publicações, como vocês podem ver, existem publicações de eventos anteriores. Gostaria também de destacar este outro conteúdo do site, que chama-se Online Provenance Research, que é extremamente útil no sentido para quem deseja começar, empreender um projeto de pesquisa ou um plano de ação institucional para trabalhar com marca de proveniência. Por quê? Ele traz aqui listado, por área geográfica, projetos e iniciativas ao redor do mundo
E existem projetos, existem iniciativas das mais variadas, desde a mais sofisticada à mais simples. Aqui um exemplo muito bom, muito próximo a todos nós, que é o Catálogo Coletivo de Marcas de Fogo do México, que tem contato de dos responsáveis, aonde está, e qual biblioteca pertence. Enfim, o site do SER também procura, dentro do possível, ser um projeto colaborativo. É muito importante mencionar que nos últimos meses, devido a constantes notícias que eu tenho reportado ao consórcio, projetos, iniciativas que eu tenho comentado, este próprio evento, a grandiosidade deste evento, a Cristina chegou recentemente a comentar do desejo de traduzir, começar um processo de tradução da página do SER para o espanhol. Isso é muito importante, porque com a minha entrada no SER, eu, assim como eu fazia também, quando eu trabalhava, quando fiz parte da IFLA, eu tento sempre mostrar os aspectos históricos e o que temos feito aqui na América Latina. E uma coisa que ficou bastante evidente para vários membros do consórcio é a multiplicidade de bibliotecas que existe nessa região. Bibliotecas essas, como, por exemplo, as bibliotecas que pertenceram ou ainda pertencem a ordens religiosas, como franciscanos, jesuítas, dominicanos e beneditinos. Muitas dessas ordens, aliás, todas essas ordens que eu acabei de citar, foram ordens que vieram da Europa para o continente. E junto com elas vieram os livros, vieram bibliotecas inteiras, e bibliotecas que pertenciam a outras coleções e vieram para cá. Essas coleções, elas se comunicam, elas dialogam com coleções que estão em outras partes do mundo. No que diz respeito também à relação dos acervos entre a Europa e essa região, a nossa região, também sabemos que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, muitos cidadãos europeus vieram para cá. E junto com eles, também suas bibliotecas. Algumas ficaram aqui, outras voltaram, de modo que há uma complementariedade entre as coleções. O que se busca com projetos como estes é identificar coleções dispersas. E graças à tecnologia é possível reuni-las virtualmente. Como mencionou a Cristina, os projetos são possíveis graças a ações cooperativas e colaborativas. Um exemplo disto é o repositório institucional Material Evidence in Incunabula, um projeto criado e coordenado por Cristina Donde. Nesse repositório, há contribuições de várias partes do mundo. Inclusive, posso citar a colaboração do pesquisador argentino Roberto Casassa. Essa base de dados, esse repositório, me desculpe, ele tem o desejo de mapear não só os incunábulos, mas evidências materiais, sobretudo as marcas de proveniência que contêm esses incunábulos. Um outro ponto importante que gostaria de comentar aqui é por que trabalhar com marcas de proveniência. Entre várias razões, eu cito duas. Para a preservação, sim, porque uma vez que se localiza, se identifica coleções dispersas, contribuem-se, obviamente, para a identificação
de histórias e narrativas perdidas. Muitas vezes, essas histórias podem estar relacionadas com um patrimônio bibliográfico de determinados países, regiões também. E uma outra razão é a segurança. E aqui eu menciono as atividades desenvolvidas pelo Abel Ferrino, na Argentina, Gerardo Tricho, no Peru, pela Biblioteca Nacional do Brasil e pela Seção de Livros Raros e da Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz, aqui no Brasil. Essas pessoas, essas instituições têm desenvolvido trabalhos que usam as marcas de proveniência no combate ao tráfico ilícito de livros. As marcas de proveniência, elas permitem fortalecer a identidade, porque ajudam a identificar partes perdidas de uma história. O trabalho com marcas de proveniência implica na necessidade de outros estudos. Isso ficou um pouco implícito na fala da Cristina. Que estudos são esses? História do livro e das bibliotecas, bibliografia material e, no caso do nosso contexto aqui, a própria história da América Latina. No contexto da gestão de uma biblioteca, não deveria ser estranho pensar e trabalhar com marcas de proveniência, sobretudo se trata de uma biblioteca com fundos patrimoniais. Na realidade, isso deveria ser parte da própria rotina da catalogação, como prescrevem as próprias normas. Mas compreende-se que no dia a dia não há tempo para descrições exaustivas das marcas, como a transcrição de uma dedicatória ou a interpretação de um ex-libris. E muitas vezes a própria dedicatória requer um conhecimento adicional de paleografia ou outro idioma. No entanto, é importante mencionar que apenas a menção destas marcas num campo de notas já é importante. Já sinaliza um ponto. Por outro lado, ações específicas para identificar marcas de proveniência permitem que as bibliotecas criem vínculos entre si. Não é raro que, devido à dispersão, sob as mais variadas razões, parte de uma coleção, seja de uma pessoa física ou jurídica, esteja numa biblioteca e parte em outra. E muitas vezes, a maior parte das vezes, na realidade, não sabemos disso. Por essa razão, mais uma vez, as ações devem ser colaborativas. Também é importante mencionar aqui que iniciar um projeto com ou sobre marcas de proveniência, com a identificação, aqui eu estou falando mais especificamente para profissionais que atuam em bibliotecas, nem sempre requer muito dinheiro iniciar um projeto. Muitas vezes, o conhecimento sobre o campo, sobre este assunto, já pode ser um catalisador muito importante. Existem vários tipos e níveis de projetos possíveis. Eu indiquei o site do Online Research, Providence Research, que tem vários exemplos. E esses projetos, a sua realização dependerá do número de pessoas e também da própria verba que se tem disponível. Sabemos que nem sempre essa verba existe. Mas há exemplos aonde as verbas vieram após o início paulatino, gradativo de um trabalho com proveniência. Projetos assim também requer planejamento a curto, médio e longo prazo. Um outro aspecto que eu preciso apontar é que, para entender o significado da gestão
de marca de proveniência, a criação de repositórios precisam, uma vez criados, precisam pensar na interoperabilidade. Sem dúvida, um projeto dessa natureza pode ser sempre muito relevante e muito valioso. Existem vários repositórios. Na França existe o Bibliopat, que foi criado especificamente para identificar, foi criado há 10 anos atrás, para identificar e reunir virtualmente coleções que foram dispersas pela Revolução Francesa. Há um aspecto muito importante em projetos assim, que é a criação de glossários, porque senão não há uma relação entre as coleções. É difícil estabelecer se não há um vocabulário controlado. Certamente, necessitamos começar um glossário comum em espanhol. Isso já foi apontado em outros eventos organizado pela Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Existem glossários em inglês e francês, mas é necessário um glossário comum para Hispanoamérica, sobretudo, sem dúvida, para os países de língua hispânica. Um ponto de partida, um ponto de partida interessante para pensarmos também é que algumas instituições elas precisam criar seus próprios glossários devido às particularidades das suas coleções. Atualmente, existem projetos sendo desenvolvidos aqui no Brasil, também uma força de trabalho sendo criada na Argentina, que paulatinamente tem investido tempo nesse trabalho. Eventos como esse são de suma importância, porque permitem a identificação de projetos e coleções. O ano passado, o projeto que eu coordeno aqui no Brasil realizou um ciclo de conferência. E foi incrível como perceber projetos que estão em desenvolvimento, planejamentos para outros projetos. E um outro detalhe que foi muito marcante foi a possibilidade de uma instituição conhecer outra instituição e saber que vivem realidades semelhantes e, em alguns casos, mais do que isso, identificaram coleções que se complementam entre as suas instituições. Eu estou seguro que este evento nos brindará com uma experiência semelhante. Concluo aqui a minha fala e estou disponível para perguntas e farei o possível para respondê-las. Muito obrigado.